Em 21 de agosto de 2016, às 5 horas e 40 minutos da manhã, o motorista de caminhão madeireiro, James Garrison, dirigia pela rodovia 212, conhecida como Rodovia do Canino do Urso, perto da cidade de Silvergate, no estado de Montana. A densa neblina matinal cobria a estrada, limitando a visibilidade a poucos metros. Garrison reduziu a velocidade quando percebeu uma sombra estranha se movendo diretamente pela faixa divisória, à luz dos faróis. Era uma mulher. Ela estava descalça, suas roupas estavam sujas e esfarrapadas, e sua pele estava coberta por uma camada de sangue seco e terra. Quando o motorista parou o caminhão e correu até ela, a mulher não reagiu à sua voz. Ela olhou através dele com um olhar vidrado, tremendo de frio, embora a temperatura do ar estivesse em torno de 10 graus Celsius. James percebeu que a mão direita da mulher estava cerrada com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela segurava algo preto, parecido com uma pedra ou um pedaço de plástico. Mais tarde, quando os paramédicos da ambulância tentassem abrir seus dedos para colocar um soro, eles perceberiam que era um GPS portátil Garmin. A tela do aparelho estava quebrada e o corpo, revestido de borracha, estava coberto de manchas marrons, cuja origem só seria descoberta mais tarde. A mulher se chamava Tiffany Miller e era a única testemunha do que aconteceu nas profundezas do Parque Nacional de Yellowstone. Ou pelo menos, era o que ela queria que todos pensassem. A história, que mais tarde abalaria 3 estados, começou em um dia quente de agosto, quando nada prenunciava o desastre. Em 13 de agosto de 2016, por volta das 16 horas e 30 minutos, um SUV Ford Explorer prateado com placas do estado de Montana cruzou a fronteira da cidade de Gardner. Este pequeno povoado, localizado na entrada norte do Parque Nacional de Yellowstone, é o último reduto da civilização antes das vastas extensões selvagens. Ao volante do carro estava o arquiteto Richard Miller, de 31 anos. Ao lado dele estava sua esposa, Tiffany, de 28 anos. De acordo com os dados do cartão de crédito, às 17 horas e 15 minutos do mesmo dia, o casal se registrou no motel Elk Antler Lodge. A administradora do estabelecimento, uma mulher de 50 anos chamada Sarah Jenkins, prestaria depoimento à polícia mais tarde. Ela se lembrava do casal, pois eles pareciam o exemplo perfeito de turistas felizes, sorridentes, tranquilos, entusiasmados com a viagem que estavam prestes a fazer. Jenkins observou que Richard perguntou detalhadamente sobre as condições das estradas na parte leste do parque, enquanto Tiffany examinava lembranças no saguão. Essa foi a última vez que eles foram vistos em roupas civis e na segurança do quarto de hotel. Em 14 de agosto de 2016, às 7 horas e 40 minutos da manhã, as câmeras de vigilância de um posto de gasolina em Gardner registraram Richard Miller abastecendo o carro e comprando 2 cafés grandes e um pacote de água. Exatamente 1 hora depois, às 8 horas e 45 minutos, o SUV deles entrou no estacionamento de cascalho no início da trilha turística Slow Creek. Esse lugar, localizado no coração do Vale Lamar, é conhecido por suas paisagens pitorescas e alta concentração de animais selvagens, especialmente bisões e ursos pardos. O procedimento de registro foi realizado de forma impecável. No livro de registro de visitantes, que fica em uma caixa metálica especial no início da trilha, havia uma anotação feita à mão por Richard. Ele indicou a data, 14 de agosto, a hora de saída, 9 horas, o número de pessoas, 2, e o destino, o acampamento número 2, esse 1. Na coluna Data de Retorno, estava claramente indicado, 16 de agosto de 2016. Era um plano ambicioso, mas bastante realista para turistas experientes. Uma longa caminhada pela selva com 2 noites ao ar livre. As 48 horas seguintes passaram em silêncio. O mundo ao redor vivia sua vida. Os turistas fotografavam bisões, os guardas florestais patrulhavam as estradas e o Ford Explorer dos Miller ficava no estacionamento,
coberto por uma camada de poeira. O alarme foi dado no dia 16 de agosto, às 18 horas e 30 minutos. De acordo com o protocolo, o guarda florestal patrulheiro verificou o estacionamento e encontrou o carro, cujos proprietários já deveriam ter voltado. Os telefones de Richard e Tiffany não atendiam. Nessa parte do parque, não há sinal de celular. O guarda florestal deixou um aviso padrão sobre o limpador de para-brisa do carro, supondo que os turistas poderiam simplesmente ter se atrasado por causa do cansaço. No entanto, quando na manhã de 17 de agosto, às 7 horas, o carro ainda estava no local e os Millers não entraram em contato com seus parentes, a situação se tornou crítica. Às 8 horas e 15 minutos, foi oficialmente anunciado o desaparecimento das duas pessoas e iniciado o protocolo de operação de busca e resgate. A escala das buscas, que se desenrolaram no Vale Lamar, foi sem precedentes para aquela época do ano. Já às 10 da manhã, um helicóptero de busca proveniente da cidade de Bozeman levantou o voo. 3 equipes sinológicas e um grupo de 20 socorristas profissionais trabalhavam em terra. A situação foi catastroficamente complicada pelo tempo. Por volta do meio-dia de 17 de agosto, o céu ficou coberto por nuvens pesadas e a temperatura caiu drasticamente de 27 para 7 graus Celsius. Começou uma chuva fria, que transformou as trilhas de terra em lama viscosa e, pior ainda, começou a apagar impiedosamente todos os rastros. Os sinologistas informaram que os cães pegaram o rastro no início da trilha, mas o perderam após 3 quilômetros, perto de um riacho transbordado. A chuva destruía os odores mais rápido do que os socorristas conseguiam avançar pela rota. A visibilidade caiu para 45 metros, o que tornou o trabalho da aviação quase impossível. Apesar disso, as equipes terrestres continuaram avançando em direção ao acampamento 2S1, localizado a 13 quilômetros do estacionamento. Às 14 horas e 40 minutos do dia 18 de agosto, no segundo dia de buscas ativas, o grupo avançado de guardas florestais finalmente chegou ao local do suposto acampamento. O que viram levantou mais questões do que respostas. Em uma pequena clareira cercada por uma floresta densa, havia uma barraca laranja. Ela estava montada profissionalmente, com estacas firmemente cravadas no solo e a lona esticada de maneira perfeita. A inspeção da barraca foi realizada com o máximo cuidado, como se fosse uma cena de crime. O interior estava vazio. A ausência de pessoas no acampamento no meio do dia não era estranha, mas o conteúdo da barraca chocou os experientes pesquisadores. Os sacos de dormir tinham desaparecido. Isso poderia indicar que os turistas tinham recolhido parte do equipamento e partido. Mas outras coisas permaneceram no local, e sua lista não se encaixava em nenhum quadro lógico. No bolso interno da barraca, havia um inalador para asma da marca Ventolin. De acordo com os prontuários médicos recebidos dos parentes, Richard Miller sofria de asma e nunca se separava dos medicamentos, especialmente durante atividades físicas em altitudes elevadas. Deixar o inalador na barraca e sair para uma caminhada radial seria uma negligência mortal para ele. Além disso, no canto havia um estojo protetor com 2 lentes profissionais para a câmera, cujo valor total ultrapassava $4.000. Um fotógrafo do nível de Richard dificilmente deixaria tal equipamento sem supervisão em uma floresta selvagem. Não foram encontrados vestígios de luta, sangue ou tecido rasgado dentro ou ao redor da barraca. A chuva apagou as pegadas, transformando o solo ao redor do acampamento em uma lama compacta. Os socorristas vasculharam a floresta em um raio de 1,5 km do acampamento, usando termovisores, mas a vegetação densa e o relevo complexo frustraram todos os esforços. A floresta permanecia silenciosa. No dia 20 de agosto, 6 dias depois de Richard e Tiffany entrarem na floresta, a esperança de encontrá-los vivos começou a desaparecer rapidamente. O chefe da operação de busca foi obrigado a tomar a difícil decisão de transferir as buscas para a fase passiva. Isso significava que a varredura em grande escala da área seria interrompida e as forças se concentrariam na verificação de pontos específicos e na análise dos dados obtidos. Na imprensa local e nos relatórios do Serviço Nacional de Parques, uma versão começou a dominar.
Ataque de um predador. A região de Slow Creek é conhecida como território de ursos pardos. Os especialistas supunham que o casal poderia ter se deparado com uma ursa com seus filhotes e que o predador, defendendo sua prole, atacou os turistas e depois arrastou os corpos para dentro da floresta. A ausência dos sacos de dormir foi explicada pelo fato de que o urso poderia tê-los arrastado junto com as vítimas, ou então os turistas os teriam levado para tentar construir um abrigo temporário após serem feridos. A versão parecia lógica e conveniente. A natureza é cruel, e tragédias como essa, embora raras, acontecem. No entanto, um dos guardas florestais que inspecionou a barraca observou em seu relatório um detalhe que não lhe dava paz e que a direção decidiu não divulgar. O zíper na entrada da barraca estava fechado por dentro, mas na parte inferior do tecido havia um corte preciso e quase imperceptível, com cerca de 10 centímetros de comprimento, feito com algo muito afiado. Não parecia ter sido feito por uma garra de urso. Parecia que alguém queria dar uma olhada dentro da barraca antes de entrar. O dia 21 de agosto de 2016 começou para os moradores do condado de Park, em Wyoming, com uma densa névoa antes do amanhecer, envolvendo as passagens nas montanhas. Passou exatamente uma semana desde que o SUV prateado dos Miller foi visto pela última vez pelas câmeras de uma estação de serviço, e 6 dias desde a data prevista para o seu retorno. Enquanto as equipes de busca no Vale Lamar desmontavam suas barracas, reconhecendo sua derrota diante das forças da natureza, os acontecimentos se desenrolavam a dezenas de quilômetros dali, em uma das estradas mais perigosas dos Estados Unidos. A rodovia número 212, conhecida como Trilha do Dente de Urso, é considerada uma obra-prima da engenharia, mas ao mesmo tempo é um verdadeiro desafio para os motoristas. A estrada sinuosa sobe a mais de 3.000 metros de altitude, cortando rochas e prados alpinos. Às 5h40 da manhã, um caminhão pesado de transporte de madeira, dirigido por James Garrison, de 50 anos, seguia por essa estrada em direção à cidade de Silvergate. O motorista, com 30 anos de experiência, conhecia cada curva da estrada, por isso dirigia com confiança, apesar da visibilidade limitada. De acordo com o depoimento posterior de Garrison, registrado no boletim de ocorrência policial, a visibilidade naquela manhã não ultrapassava 15 metros. A luz dos potentes faróis do caminhão incidia sobre uma parede branca de neblina, iluminando apenas o asfalto molhado e a faixa divisória amarela. Foi precisamente essa faixa que serviu de referência para a figura que surgiu repentinamente diante do capô do veículo de várias toneladas. Garrison pisou no freio. O sistema pneumático do caminhão madeireiro emitiu um assobio agudo, as rodas travaram e o pesado veículo derrapou, parando a poucos metros do obstáculo desconhecido. O motorista saltou da cabine com uma lanterna na mão, pronto para ver um veado ou alce atropelado, o que é comum nesta região. Mas o feixe de luz da lanterna revelou a silhueta de uma pessoa na escuridão. Era uma mulher. Ela estava parada no meio da estrada, na faixa dupla contínua, e nem sequer se assustou com o guincho dos freios e a luz ofuscante dos faróis. Sua aparência era tão assustadora que Garrison, segundo ele, ficou paralisado de choque por um momento. As roupas da mulher estavam transformadas em trapos sujos, através dos quais se podia ver o corpo azulado pelo frio. Ela estava descalça. Os pés estavam machucados até sangrar. A pele parecia uma ferida contínua, coberta de sujeira e cascalho fino. Era Tiffany Miller. No entanto, era impossível reconhecer naquela criatura exausta a turista sorridente que, uma semana antes, comprava café em Gardiner. Seu cabelo estava emaranhado, seu rosto estava coberto por uma rede de arranhões e hematomas. Seus lábios estavam rachados pela desidratação. Mas o mais assustador era seu olhar. Ela olhava através do motorista, através dos faróis, para o vazio. Os médicos, mais tarde, chamariam esse estado de estupor catatônico, uma reação defensiva da psique ao estresse excessivo.
Garrison colocou sua jaqueta sobre ela e tentou falar, mas a mulher não reagia aos sons. Ela estava parada como uma estátua. Apenas um leve tremor revelava que ainda havia vida nela. O motorista imediatamente entrou em contato com o despachante pelo rádio, pedindo ajuda. A equipe de paramédicos mais próxima estava na cidade de Cook City, a apenas alguns quilômetros do local do acidente. A equipe da ambulância, composta por Sarah Thompson e Michael Reed, chegou ao local às 6h15. Eles imediatamente começaram a examinar a paciente. O pulso estava fraco, a pressão arterial estava criticamente baixa e a temperatura corporal havia caído para 33 graus Celsius, o que indicava hipotermia profunda. Tiffany não resistiu quando a colocaram na maca. Seu corpo estava estranhamente tenso e os músculos rígidos. Durante o exame, Sarah Thompson prestou atenção à mão direita da mulher. O punho estava tão apertado que os ossos dos dedos ficaram brancos e pareciam prestes a romper a pele fina como pergaminho. A paramédica tentou abrir os dedos para ter acesso às veias e colocar um catéter, mas a mão da mulher parecia ser feita de ferro. Era um espasmo que costuma ocorrer em alpinistas ou afogados, uma tentativa reflexa de se agarrar à vida. Michael Reed ajudou a colega, esticando cuidadosamente um dedo de cada vez. Tiffany emitiu um som pela primeira vez, um gemido baixo e rouco, mas não de dor, e sim de relutância em soltar o que estava segurando. Quando a mão finalmente se abriu, um pequeno objeto caiu sobre o lençol da maca. Era um navegador GPS portátil da marca Garmin iTrax. O dispositivo parecia ter passado pelo inferno. Seu corpo amarelo revestido de borracha estava escurecido pela sujeira, e o vidro protetor da tela estava coberto por uma densa teia de rachaduras, tornando a imagem quase ilegível. No entanto, o indicador verde na lateral ainda piscava, indicando que o aparelho estava ligado e continuava funcionando, registrando coordenadas mesmo dentro da ambulância. Mas não foi o estado da eletrônica que chamou a atenção dos médicos. Sarah Thompson, que em 10 anos de trabalho em regiões montanhosas já tinha visto muitos ferimentos, ficou paralisada ao examinar o dispositivo. Os botões do navegador, suas laterais estriadas e a tampa traseira estavam cobertos por uma substância escura e espessa que já havia secado e penetrado na textura do plástico. Não era apenas sujeira ou lubrificante. O aparelho estava coberto de sangue seco. Era sangue demais para um arranhão comum ou um nariz quebrado. O sangue preencheu as fendas entre as teclas do joystick e endureceu em uma crosta escura na tela. Os paramédicos trocaram olhares preocupados. Eles colocaram a paciente no carro e ligaram a sirene, dirigindo-se ao centro médico regional na cidade de Cody, Wyoming. No caminho para o hospital, Sarah Thompson examinou as mãos de Tiffany mais uma vez. Havia escoriações nas palmas das mãos, típicas de uma queda sobre pedras, mas não havia cortes profundos que pudessem explicar a quantidade de sangue no navegador. O sangue no dispositivo que ela protegia tão desesperadamente não era dela. Tiffany Miller voltou sozinha da floresta, mas trouxe consigo uma testemunha silenciosa que sabia mais do que ela poderia contar. E essa testemunha ainda estava funcionando, gravando cada segundo de sua jornada. Amigos, antes de continuarmos a mergulhar nos detalhes dessa história assustadora, peço que se inscrevam no canal, deixem um comentário abaixo deste vídeo e curtam. Sua atividade ajuda os algoritmos do YouTube a promover o vídeo, para que esse caso confuso possa ser visto pelo maior número possível de pessoas. Obrigado pelo apoio. Em 22 de agosto de 2016, exatamente um dia depois de ser encontrada na rodovia, Tiffany Miller acordou em um quarto do Centro Médico Regional da cidade de Cody. Seu estado se estabilizou, embora os médicos ainda observassem um forte desgaste físico e emocional. 2 policiais estavam de plantão na porta de sua enfermaria, e repórteres se aglomeravam no corredor, contidos pela segurança do hospital. Todos esperavam apenas uma coisa: quando a única testemunha pudesse falar. Às 10 da manhã, o detetive Mark Golden,
do gabinete do xerife do condado de Park, e a agente especial do FBI Sarah Vance entraram no quarto. O primeiro interrogatório durou quase 4 horas, com pausas necessárias para que a vítima descansasse. O relato de Tiffany, gravado em um gravador, era tão detalhado e terrível que até mesmo os investigadores experientes sentiram um calafrio ao ouvir sua voz baixa e rouca. Segundo Tiffany, o erro fatal ocorreu no segundo dia da caminhada, 15 de agosto. Por volta do meio-dia, ela e Richard decidiram sair da trilha oficial de Slough Creek. Richard, como fotógrafo entusiasta, avistou um pitoresco riacho sem nome, descendo a encosta do desfiladeiro, e quis tirar algumas fotos únicas longe das trilhas turísticas. Eles se adentraram na floresta por cerca de 1,5 km, quando sentiram o cheiro de fumaça. Ao chegar a uma pequena clareira escondida por uma densa floresta de abetos, eles se depararam com o que Tiffany descreveu como um acampamento ilegal. Não era uma barraca de turista, mas uma construção suja feita de lona e galhos, ao redor da qual havia ossos de animais e pilhas de lixo espalhados. Antes que o casal pudesse recuar, o dono do acampamento apareceu por entre as árvores. Tiffany descreveu o agressor como um homem branco entre 50 e 60 anos, com barba grisalha e despenteada e um olhar louco. Ele vestia uma velha roupa militar camuflada que parecia não ser lavada há meses. Nas mãos, o homem segurava um rifle de caça com mira ótica. Ele não deixou que dissessem uma palavra, apontando imediatamente a arma para Richard. O homem se comportava de maneira inadequada, gritando acusações de que eles eram espiões do governo, que tinham vindo para tirar sua terra e sua liberdade. Sob a mira da espingarda, ele obrigou o casal a largar as mochilas e a segui-lo para dentro da floresta. Tiffany lembrava-se de como caminharam por várias horas em terreno acidentado, tropeçando e caindo, mas o homem os apressava a cada vez com golpes da coronha. Ao anoitecer, chegaram a uma ravina profunda, com encostas íngremes. Lá, o sequestrador amarrou suas mãos atrás das costas, com tiras de plástico ásperas, e os amarrou a troncos de árvores, a alguns metros de distância um do outro. O clímax da tragédia, segundo Tiffany, aconteceu ao amanhecer do dia 17 de agosto. Richard, que passou a noite toda tentando rasgar o plástico com a casca afiada do pinheiro, conseguiu libertar as mãos. Quando o sequestrador se afastou para os arbustos, provavelmente para fazer suas necessidades, Richard sussurrou para a esposa: "Vou detê-lo. Corra para a estrada e não olhe para trás." Tiffany contou aos investigadores que viu seu marido se lançar, com as próprias mãos, sobre o maníaco armado. Ela ouviu os sons da luta e o grito do sequestrador. Aproveitando o momento, ela correu morro acima, arranhando o rosto nos arbustos espinhosos. Ela correu menos de 90 metros, quando ouviu um tiro alto atrás de si. Imediatamente depois, ouviu o grito de Richard cheio de dor, que cessou abruptamente. Em seguida, houve silêncio. A mulher afirmou que não se lembrava por quanto tempo correu. O medo a impulsionava para a frente, fazendo-a ignorar a fadiga e a fome. Durante 5 dias, ela vagou pela floresta, escondendo-se em tocas e sob raízes de árvores, com medo de que o caçador estivesse seguindo seus rastros. Ela bebia água de poças e comia frutas silvestres, sem saber se eram comestíveis. Por milagre, ela conseguiu chegar à rodovia, onde foi apanhada por um motorista de caminhão madeireiro. Com base em seu depoimento, o desenhista da polícia imediatamente fez um retrato falado detalhado do suspeito. O retrato do homem de olhos loucos e barba grisalha foi exibido naquela mesma noite em todos os noticiários. A imprensa instantaneamente lhe deu o apelido de Caçador de Wyoming. Essa história causou um efeito bombástico. Nos estados de Montana e Wyoming, começou um verdadeiro pânico. Os moradores das cidades de Gardiner, Cook City e Silvergate começaram a comprar armas e munições em massa para se defenderem. A temporada turística ficou ameaçada.
As pessoas cancelavam reservas de hotéis e desistiam de excursões. Os guardas florestais do parque receberam dezenas de ligações de turistas assustados que imaginavam ver um homem armado em cada arbusto. A polícia organizou patrulhas 24 horas nas estradas, parando e revistando todas as vans e trailers suspeitos. Tiffany Miller se tornou uma heroína nacional. Sua história sobre o sacrifício do marido e o incrível resgate da esposa tocou o coração de milhões de pessoas. As pessoas levavam flores ao hospital e criavam grupos de apoio nas redes sociais. Mas enquanto o público chorava por Richard e rezava pela saúde de Tiffany, o detetive Golden saiu da enfermaria com uma sensação estranha. Ele revisou mais uma vez o relatório do exame da vítima, onde o médico descreveu a natureza dos arranhões em seu corpo e franziu a testa. Algo nessa história heróica não batia com o que os peritos criminais costumam ver nos corpos de pessoas que passaram 5 dias correndo por uma floresta selvagem. Em 23 de agosto de 2016, a operação de busca pelo chamado Caçador de Wyoming atingiu seu clímax. Enquanto a opinião pública aguardava ansiosamente notícias sobre a detenção do maníaco, na sede da investigação começou a crescer uma tensão inquietante, causada não pela presença do criminoso, mas pela sua total ausência. Uma equipe conjunta das Forças Especiais, reforçada por rastreadores do Serviço Nacional de Parques, vasculhou pela 3ª noite consecutiva a área da floresta indicada por Tiffany Miller. De acordo com seu depoimento detalhado, era ali, em uma ravina profunda, a 8 quilômetros da trilha de Slough Creek, que ficava o acampamento do sequestrador. Ela descreveu cabanas feitas de galhos, pilhas de lixo, ossos de animais e o local onde ela e Richard foram mantidos amarrados a árvores. Os soldados das forças especiais avançavam em fila, verificando cada arbusto, cada saliência da rocha. Esperavam encontrar a cápsula do tiro fatal, vestígios de luta, pedaços de amarras de plástico ou, o mais importante, o corpo de Richard Miller. Mas a floresta estava estéril. Na clareira indicada, não havia nenhum sinal de presença humana nas últimas semanas. O musgo estava intacto, os galhos dos arbustos inteiros. Os detectores de metal permaneciam em silêncio. Nenhuma cápsula, nenhuma bala, nenhuma faca esquecida ou lata de conserva. Os cães, treinados para procurar restos humanos e gases de pólvora, circulavam pelo perímetro sem dar nenhum sinal. O comandante do grupo de forças especiais registrou em seu relatório uma frase que foi o primeiro sinal de alarme para os detetives. A área não corresponde à descrição do crime. Ninguém correu, atirou ou morreu aqui. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, na cidade de Billings, Montana, o detetive Robert Carter começou a investigar o outro lado dessa tragédia, a vida pessoal do casal. Externamente, os Millers pareciam um casal saído de uma revista. Jovens, bem-sucedidos, apaixonados por viagens. Vizinhos e colegas afirmavam unanimemente que era um casamento perfeito. No entanto, quando os detetives começaram a fazer perguntas incômodas a portas fechadas, a fachada da família perfeita começou a desmoronar. Uma colega de Richard no escritório de arquitetura, que preferiu permanecer anônima, disse durante o interrogatório que Richard era um controlador patológico. Segundo ela, ele exigia que a esposa prestasse contas de cada centavo gasto. Tiffany tinha que guardar todos os recibos de supermercados e postos de gasolina. E no final do mês, Richard comparava-os com os extratos bancários. Ele controlava suas ligações telefônicas, seu círculo de amigos e até mesmo suas escolhas de roupas. Ela não podia respirar sem a permissão dele, observou a testemunha no depoimento. Mas a verdadeira bomba explodiu quando os investigadores verificaram os registros telefônicos e a geolocalização de Tiffany um mês antes da viagem. Em 14 de julho de 2016, seu telefone foi registrado no centro comercial de Billings, no prédio onde ficava o famoso escritório de advocacia Stone & Partners, especializado em processos de divórcio. Os investigadores entraram imediatamente em contato com o sócio principal do escritório,
o Sr. James Stone. Referindo-se à ordem judicial, o advogado foi obrigado a confirmar o fato da consulta. Ele informou que Tiffany Miller realmente o procurou para saber sobre as perspectivas de divórcio. Ela estava assustada e procurava uma maneira de sair do controle total do marido. Mas as notícias para ela foram desanimadoras. O contrato de casamento, redigido pelos advogados do pai de Richard, era tão rígido que, caso a esposa decidisse se divorciar, ela ficaria sem moradia e sem meios de subsistência. O único item que previa pagamentos significativos era a morte de um dos cônjuges, em consequência de um acidente. Enquanto os detetives em Billings digeriam essa informação, na cidade de Cody, o médico legista Dr. Alan Grant concluía um exame detalhado de Tiffany Miller. Ele estava sentado em seu consultório, examinando as fotos dos ferimentos no corpo da paciente, e quanto mais ele olhava, mais dúvidas lhe surgiam. Em seu laudo preliminar, Grant observou uma discrepância flagrante entre o relato da vítima e os dados médicos objetivos. Tiffany alegou que, em pânico, correu por uma floresta densa para escapar de um perseguidor armado. Qualquer pessoa que já tenha tentado correr pelo subbosque de coníferas de Yellowstone sem trilha sabe que isso inevitavelmente resulta em ferimentos profundos e rasgados, hematomas nas canelas e joelhos causados por golpes em troncos caídos, além de roupas rasgadas nos pontos de contato com galhos. Em vez disso, os arranhões nas mãos e nos pés de Tiffany eram surpreendentemente superficiais e ordenados. A maioria deles eram linhas verticais e finas, como se ela tivesse caminhado lentamente pelos arbustos, afastando cuidadosamente os galhos, ou mesmo os tivesse causado intencionalmente para imitar uma luta com a natureza. Não havia hematomas característicos de quedas, que são inevitáveis ao fugir por terrenos acidentados em estado de afeto. Os ferimentos são de natureza estática, não dinâmica, registrou secamente o especialista no relatório. Ainda mais suspeitos foram os resultados da análise bioquímica do sangue. Tiffany afirmou ter passado 5 dias na floresta, sem comida e água, sofrendo com o calor durante o dia e o frio à noite. Nesse cenário, os níveis de sódio, potássio e creatinina em seu sangue deveriam ter atingido níveis críticos, ameaçando sua vida. Os rins deveriam ter começado a falhar. No entanto, os exames mostraram apenas uma desidratação moderada, característica de uma pessoa que não bebeu água por cerca de um dia, no máximo 36 horas. O nível de eletrólitos estava baixo, mas não de forma catastrófica. Isso era fisiologicamente impossível para uma maratona de sobrevivência de 5 dias. Seu corpo não estava morrendo, apenas cansado. O detetive Mark Golden, ao receber o relatório da equipe de busca, o relatório de Billings sobre a visita ao advogado e o laudo médico do Dr. Grant, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele estava parado no corredor do hospital, olhando para a porta fechada da enfermaria, onde estava a heroína nacional. Uma única ideia girava em sua cabeça. Se não havia acampamento, nem cartuchos, nem maníaco na ravina, de quem ela estava fugindo? E a pergunta mais assustadora: por que seu corpo se comportava como se ela não tivesse sobrevivido 5 dias na floresta selvagem, mas simplesmente esperado? Golden pegou o telefone e discou o número do chefe da equipe de busca. Encerrem a busca no barranco, disse ele em voz baixa, mas firme. Não é lá que estamos procurando, e parece que não estamos procurando exatamente o que pensávamos. O detetive desligou o telefone e se dirigiu para a saída, percebendo que a única testemunha objetiva neste caso estava agora no laboratório forense, coberta de sangue, e que era ela quem estava prestes a falar a linguagem dos números e das coordenadas. Em 24 de agosto de 2016, o centro de gravidade da investigação mudou-se das florestas de Wyoming para os consultórios estéreis do Laboratório de Criminalística Digital do FBI, em Denver, Colorado. Enquanto Cody Tiffany Miller continuava a desempenhar o papel de vítima no hospital e o detetive Golden tentava montar o quebra-cabeça de provas indiretas, sobre a mesa do técnico sênior Michael Vance estava um objeto que deveria colocar um ponto final nessa história.
Era o mesmo navegador GPS Garmin iTrax que os médicos tiveram tanta dificuldade em retirar da mão de Tiffany na rodovia. O dispositivo parecia um corpo estranho entre os equipamentos cromados e os monitores do laboratório. Seu corpo amarelo revestido de borracha estava coberto por uma camada de sujeira, e os botões e rachaduras na tela ainda mantinham vestígios marrons de sangue seco que, segundo dados preliminares, pertencia a Richard Miller. Para os especialistas, esse pedaço de plástico e microchips era uma caixa preta, semelhante àquelas que se procuram após acidentes aéreos. O procedimento de extração de dados começou às 11 horas da manhã. Vance conectou o dispositivo a um terminal protegido através de um gateway especial para excluir qualquer alteração na memória do aparelho. O indicador verde no corpo do navegador piscou, sinalizando que a conexão havia sido estabelecida. A mensagem, carregando trilhas, apareceu na tela do monitor. O que os especialistas viram nos minutos seguintes mudou completamente o curso da investigação e transformou a heroína na principal suspeita. A primeira mentira de Tiffany Miller foi desmascarada antes mesmo de os especialistas abrirem o mapa. Em seu depoimento, ela afirmou categoricamente que pegou o navegador do marido na confusão da fuga e que ele estava desligado ou descarregado, por isso ela não pôde usá-lo para se orientar. No entanto, o log do sistema do dispositivo provava o contrário. De acordo com o protocolo digital, o navegador foi ligado no dia 14 de agosto, às 9 da manhã, no início da rota, e não foi desligado nenhuma vez durante os 7 dias. O aparelho funcionou continuamente, registrando cada segundo, cada parada e cada mudança de altitude, até o momento em que foi apreendido pelos paramédicos. Alguém cuidadosamente trocou as baterias por volta do 3º dia, para que o olho eletrônico não se fechasse. Quando Vance sobrepôs o rastreamento GPS, obtido ao mapa topográfico do Parque de Yellowstone, uma segunda verdade, ainda mais assustadora, veio à tona. Tiffany descreveu sua fuga como uma corrida caótica e em pânico pela mata, onde ela não conseguia distinguir o caminho, guiada apenas pelo medo. Se isso fosse verdade, a linha no mapa lembraria um emaranhado confuso, com mudanças bruscas de direção, voltas e retornos. Mas o monitor mostrava uma imagem completamente diferente. A linha de movimento era surpreendentemente uniforme e lógica. Não era o caminho de uma vítima fugindo de um maníaco. Era a rota de um turista experiente que sabe para onde está indo. A trilha contornava com segurança obstáculos complexos, como pântanos e matas densas, e levava de uma fonte de água doce a outra. Uma análise rápida mostrou que o objeto se movia a uma velocidade média de 4 km por hora, um passo calmo e medido de uma pessoa que economiza energia e controla totalmente a situação, sem corridas, sem pânico. A terceira descoberta fez os agentes pararem. No 3º dia após o desaparecimento, 17 de agosto, quando, segundo Tiffany, ela já estava há um dia, correndo sem sentir as pernas, de um perseguidor armado, o navegador registrou uma parada prolongada. O ponto no mapa parou às 14 horas. Isso aconteceu na região das rochas do Pico Baronet, em um local o mais distante possível de qualquer trilha turística oficial. Era uma zona isolada, um esconderijo ideal. A lógica sugeria aos investigadores uma verdade simples. Uma pessoa que foge de um assassino não dorme por 14 horas no mesmo lugar, a menos que se sinta totalmente segura. Essa parada não foi uma pausa forçada de uma vítima ferida. Foi uma espera fria. Tiffany não estava vagando. Ela estava esperando o tempo passar, provavelmente observando os helicópteros de busca de seu esconderijo. Mas a prova mais assustadora estava escondida nos dados do altímetro, um aparelho que mede a altitude acima do nível do mar. Analisando o gráfico do dia 16 de agosto, dia do provável assassinato, Michael Vance notou uma anomalia que o levou a chamar urgentemente o chefe do departamento. Às 14 horas e 12 minutos do dia 16 de agosto, o aparelho registrou uma mudança brusca na altitude.
O gráfico, que até então oscilava suavemente de acordo com o relevo, de repente caiu em linha vertical. A queda registrada foi de 80 metros em poucos minutos. Não foi uma descida a pé, foi uma queda. No entanto, o navegador não se partiu. Imediatamente após a queda, o ponto ficou imóvel no fundo de um desfiladeiro profundo, durante cerca de 20 minutos. E então começou o processo inverso, uma subida lenta e pesada pela mesma trajetória, que demorou mais de 40 minutos. O quadro do crime se desenhava com precisão matemática. Alguém, e agora a investigação sabia quem, caiu ou foi jogado no abismo junto com o navegador. Mas então outra pessoa desceu até o fundo do desfiladeiro. Não para prestar socorro, pois depois de uma queda de tal altura, é impossível sobreviver. A pessoa desceu, ficou ao lado do corpo por 20 minutos, pegou o navegador e voltou para cima. Foi nesse momento que os especialistas se lembraram do sangue coagulado entre os botões do dispositivo. Não era sangue das feridas superficiais de Tiffany. Era sangue da pessoa que estava no fundo do desfiladeiro, esmagada contra as rochas. O navegador estava lá, no epicentro da morte. E Tiffany Miller desceu até lá não para salvar o marido, mas para pegar o único dispositivo que poderia tirá-la da floresta e, provavelmente, para se certificar de que Richard se calasse para sempre. O agente Vance imprimiu o mapa com as coordenadas finais. O ponto onde ocorreu a queda abrupta de altitude ficava na região do cânion do rio Yellowstone, em um setor que as equipes de busca nem sequer consideraram, pois ficava longe da rota de fuga descrita pela viúva. A testemunha eletrônica não apenas expôs a mentira, ela traçou uma linha reta até o túmulo de Richard Miller. Em 25 de agosto de 2016, o vetor da operação policial mudou instantânea e radicalmente. Se, um dia antes, centenas de pessoas vasculhavam a floresta em busca do mítico caçador de Wyoming, agora, um pequeno grupo tático de 6 pessoas tinha uma tarefa completamente diferente. Eles não estavam procurando um criminoso. Eles foram verificar as coordenadas da mentira. Os dados recebidos do navegador indicavam um ponto específico no mapa, a encosta de difícil acesso do Pico Baronet, localizado na parte nordeste do Parque de Yellowstone. Era lá que, de acordo com o rastro digital, o dispositivo permaneceu imóvel por 14 horas, enquanto todo o estado rezava pela salvação da infeliz vítima. A operação começou às 6 da manhã. O grupo era composto por 2 detetives do gabinete do xerife, 2 agentes federais e 2 experientes guardas florestais alpinistas. A subida até o ponto indicado foi exaustiva. Encostas íngremes e rochosas alternavam-se com densos matagais de zimbro, através dos quais era necessário abrir caminho com uma machete. O local era ideal para quem não queria ser encontrado. Dali, abria-se uma vista panorâmica do vale, o que permitia controlar os movimentos das equipes de busca, permanecendo invisível para os observadores lá embaixo. Às 11h40, o grupo chegou às coordenadas especificadas. Diante deles, surgiu uma imagem que destruiu definitivamente a lenda de Tiffany Miller. Não era o acampamento de um sequestrador louco, com cabanas e ossos de animais. Era uma cavidade natural na rocha, com profundidade de no máximo 1,5 metros, cuja entrada estava habilmente camuflada com galhos de pinheiro recém-cortados. Os galhos não foram cortados com uma faca, mas cuidadosamente quebrados, para que o local da quebra parecesse natural. Era o trabalho de alguém que pensava com clareza e sangue frio. Quando o guarda florestal afastou a camuflagem e iluminou o interior com uma lanterna, os detetives viram o que nos relatórios chamariam de leito. No chão de pedra, havia um local cuidadosamente limpo para sentar. Lá estava estendida uma manta isotérmica de resgate, uma folha brilhante que não constava na lista de itens roubados declarada por Tiffany. Isso significava que ela a tinha consigo e ocultou esse fato. Mas as provas mais importantes estavam ao lado,
transformando a versão sobre fome e desidratação em uma farsa. Em um pequeno recanto na parede da caverna, os investigadores encontraram 5 embalagens vazias de géis energéticos altamente calóricos da marca GU Energy. Cada pacote contém carboidratos suficientes para manter as forças de um maratonista. Enquanto Tiffany contava aos médicos como comia frutas silvestres e bebia de poças d'água, na verdade ela estava sentada em um abrigo seco e mantinha sistematicamente seu equilíbrio energético. Ao lado, havia uma garrafa de água industrializada de 1 litro, meio vazia, que ela provavelmente também havia escondido durante a fuga. Mas o verdadeiro choque aguardava os detetives quando eles começaram a examinar os pertences pessoais deixados naquele acampamento improvisado. Sob a ponta do cobertor, havia um pequeno caderno com capa de couro preta. Era um caderno comum, que os turistas costumam levar para fazer anotações sobre o trajeto. Mas as anotações feitas à mão por Tiffany Miller não descreviam a beleza da natureza. Era um roteiro, um plano detalhado e cínico para sua própria salvação. O detetive que folheava as páginas com luvas de borracha sentiu os cabelos se arrepiarem com o que lia. Na página datada de 17 de agosto, havia uma única palavra escrita: esperar. Na página seguinte, datada de 19 de agosto, a caligrafia ficava mais irregular. Os helicópteros estão próximos. Ficar quieta. Não sair antes do pôr do sol. Mas a anotação mais reveladora era de 20 de agosto, feita um dia antes de ela aparecer na rodovia. Ela continha uma terrível instrução para si mesma. Dia 5. Sujar o rosto e as mãos. Rasgar a camiseta no ombro. Parecer convincente. O último ponto do plano, marcado com a data de 21 de agosto, soava como a observação final do diretor. Saída para a estrada. 6 da manhã. Nevoeiro. Hora ideal para o encontro. No canto da caverna, também encontraram uma tesoura de manicure, com vestígios de fibras azuis de tecido. Os especialistas no local confirmaram. Os cortes nas roupas de Tiffany, que ela alegou serem consequência de ter corrido pela mata, foram feitos com esse instrumento. Ela metodicamente transformou seu equipamento em trapos, sentada em segurança e aquecida, preparando-se para sua aparição digna do Oscar diante do motorista do caminhão madeireiro. A informação sobre a descoberta foi imediatamente transmitida ao quartel-general. O comando Stop para as equipes de busca soou às 12 horas e 15 minutos. O mito do caçador morreu ali, na caverna na encosta do Pico Baronet. Restou apenas a verdade nua e crua sobre a mulher que calculou cada passo, exceto um. Ela subestimou a tecnologia que carregava no bolso. Às 18 horas do mesmo dia, o detetive Mark Golden, acompanhado por um agente do FBI, entrou no hospital da cidade de Cody. A atmosfera no corredor mudou instantaneamente. Os policiais que guardavam o quarto da vítima receberam ordens para se afastar da porta. Golden, segurando uma pasta com fotos da caverna e cópias das páginas do caderno, empurrou a porta do quarto número 304. Tiffany Miller estava sentado na cama, olhando pela janela. Ela ainda fingia ser uma mulher fraca e abatida. Ao ver os detetives, tentou demonstrar preocupação, perguntando com voz trêmula se havia notícia sobre Richard. Golden não respondeu. Ele se aproximou silenciosamente da cama e colocou as fotos na frente dela. A caverna, as embalagens dos géis, o caderno. Por um momento, um silêncio sepulcral tomou conta do quarto. Só se ouvia o zumbido dos aparelhos médicos. Tiffany olhou para as fotos e a máscara de sofrimento começou a deslizar de seu rosto, revelando algo frio e predatório. Ela percebeu que o jogo havia acabado. O detetive Golden, sem levantar a voz, proferiu a fórmula padrão de prisão. Tiffany Miller, você está presa sob suspeita de obstrução da justiça e falso testemunho. Você tem o direito de permanecer em silêncio.
Quando algemas de metal foram colocadas em seus pulsos, nos quais ontem os médicos tratavam cuidadosamente os arranhões falsos, Tiffany não disse uma palavra. Ela não chorou, não gritou sua inocência. Ela apenas ergueu os olhos para o detetive, e em seu olhar não havia medo. Apenas irritação por seu plano perfeito ter dado errado. No entanto, ela ainda não sabia o mais importante. A polícia não havia encontrado apenas o lugar onde ela estava escondida. Graças ao mesmo navegador, eles já sabiam para onde ela tinha descido no dia da morte do marido. E embora Tiffany permanecesse em silêncio, os detetives sabiam que a descoberta mais terrível ainda estava por vir. Em 26 de agosto de 2016, a atmosfera na sala de interrogatório do escritório do xerife do condado de Park ficou tão pesada que dava para cortar com uma faca. Tiffany Miller, encurralada pelas provas materiais encontradas em seu esconderijo na encosta do Pico Baronet, percebeu que o silêncio não era mais ouro. Sua lenda sobre a fuga heróica do maníaco desmoronou. E agora, ela precisava de uma nova história. Uma que pudesse explicar a presença do cadáver sem levá-la à cadeira elétrica. Sob a pressão dos detetives, que metodicamente expunham as mentiras diante dela, a mulher cedeu. Ela chorou novamente, mas desta vez não eram lágrimas de vítima, e sim de acusada tentando negociar sua vida. Tiffany mudou seu depoimento. Ela afirmou que a morte de Richard foi resultado de legítima defesa. Segundo sua nova versão, o homem, conhecido por seu caráter despótico, fez uma cena de ciúmes à beira do precipício. Ele teria começado a sufocá-la, ameaçando jogá-la para baixo, e ela, defendendo sua vida, instintivamente o empurrou. Richard perdeu o equilíbrio e caiu no abismo. Com medo de que ninguém acreditasse nela devido à falta de testemunhas, ela fugiu e inventou uma história sobre sequestro. Essa versão poderia ter funcionado. Os jurados costumam simpatizar com mulheres vítimas de violência doméstica. No entanto, Tiffany Miller subestimou novamente seu principal inimigo: os dados digitais armazenados na memória do navegador. A testemunha eletrônica não tinha emoções, operava apenas com coordenadas e altitude. E esses números pintaram um quadro de execução a sangue frio, e não de defesa espontânea. Os investigadores sobrepuseram as coordenadas registradas pelo dispositivo no dia da morte de Richard, 16 de agosto, a um mapa tridimensional detalhado do Parque Yellowstone. O ponto X, onde a vida do arquiteto foi interrompida, não ficava na trilha turística e nem mesmo perto dela. Era uma área do Grande Canyon do rio Yellowstone, conhecida entre os guardas florestais como Sector do Diabo. É um lugar onde os turistas quase nunca vão, devido à fragilidade das rochas e aos penhascos íngremes que caem centenas de metros. Era impossível chegar lá por acaso. Só era possível chegar lá intencionalmente, com um objetivo claro. A reconstrução dos eventos, realizada com base nos dados do altímetro e do acelerômetro do navegador, recriou a cronologia do assassinato com precisão de minutos. Tiffany conhecia a paixão do marido por fotos espetaculares. Ela o levou intencionalmente para aquele saliente perigoso, o local ideal para um acidente. Os dados do aparelho não registraram movimentos caóticos, característicos de luta ou estrangulamento. Pelo contrário, antes do momento da queda, o dispositivo permaneceu em repouso por cerca de 5 minutos. Richard provavelmente estava ajustando a câmera ou posando, de costas para o precipício. O empurrão foi repentino e inesperado. Mas a descoberta mais terrível aguardava os investigadores mais adiante. A análise do perfil de altitude mostrou que Richard não morreu instantaneamente. A queda ocorreu em um saliente localizado 25 metros abaixo da borda do precipício, e não no fundo do cânion. E depois disso, o navegador começou a se mover. O altímetro registrou uma descida lenta e cautelosa. Não era um aparelho que havia caído junto com o corpo. Foi Tiffany quem desceu. Ela não correu para pedir ajuda, não ligou para o serviço de resgate
embora o sinalizador de satélite pudesse captar o sinal. Ela levou 20 minutos para descer até o local da queda do marido. Os dados mostraram que ela passou exatamente 18 minutos naquela prateleira lá embaixo. Por que ela desceu? A resposta foi dada pelos peritos forenses que examinaram o próprio dispositivo. O sangue coagulado nas fendas do corpo pertencia a Richard, mas a forma como ele havia atingido o dispositivo indicava respingos do impacto e não sangramento da queda. O cenário era terrível em sua racionalidade. Após a queda, Richard estava vivo, talvez inconsciente ou gravemente ferido, mas vivo. Tiffany desceu não para prestar os primeiros socorros. Ela desceu para pegar o navegador dele, o único meio que lhe garantia uma saída segura daquele labirinto de rochas. Sem o GPS, ela mesma poderia morrer. Depois de pegar o aparelho, ela percebeu que não podia deixá-lo vivo. O depoimento do marido ferido destruiria sua vida e a privaria do pagamento do seguro. Os investigadores concluíram que, naqueles 18 minutos no fundo do desfiladeiro, ela pegou uma pedra e matou o próprio marido, golpeando-o até que ele parasse de respirar. O dispositivo naquele momento estava em sua mão, ou bem próximo, registrando o momento da morte como mais um ponto no mapa. Depois disso, começou a subida. O gráfico de altitude subia lentamente. Ela voltou para a beira do desfiladeiro, deixando o corpo mutilado em uma saliência, onde não era visível de cima e era difícil para os predadores chegarem. Ela agiu de forma calculista e cínica. Suas ações posteriores, uma semana de espera na caverna, fingindo estar exausta, uma dieta à base de géis energéticos, faziam parte do mesmo plano. Ela precisava ganhar tempo para que o corpo começasse a se decompor e sua própria aparência causasse pena, e não suspeitas. O detetive Golden, olhando nos olhos da mulher sentada à sua frente algemada, perguntou apenas uma coisa: por que ela não jogou fora o navegador? A resposta estava em seu silêncio. Ela era uma moradora da cidade que tinha pavor de se perder. O medo de morrer na floresta acabou sendo mais forte do que a cautela da assassina. Ela se agarrou àquele pedaço de plástico como se fosse uma boia salva-vidas, sem perceber que ele se tornaria a âncora que a puxaria para o fundo. Agora que a polícia tinha as coordenadas exatas do local da queda, a operação entrou na fase final. Um grupo de alpinistas socorristas começou a preparar o equipamento para uma descida complexa ao setor do diabo. Eles sabiam onde procurar. Sabiam que veriam ferimentos incompatíveis com uma simples queda. Mas nenhum deles imaginava que Richard Miller, mesmo morto, havia preparado para sua esposa uma última surpresa, que os esperava no bolso de sua jaqueta. Em 28 de setembro de 2016, o ponto final na história, que manteve todo o estado de Wyoming em suspense, não foi colocado no tribunal, mas no fundo de uma sombria armadilha de pedra. Exatamente às 7h30 da manhã, um grupo de busca de elite do Serviço Nacional de Parques, composto por 5 dos mais experientes alpinistas e 2 criminologistas, chegou à beira do Grande Canyon do rio Yellowstone. Eles tinham em mãos um mapa com as coordenadas extraídas da memória do navegador. Esses números indicavam um ponto localizado 25 metros abaixo do nível do mirante, no chamado Setor Cego, que não pode ser visto nem do ar, nem das trilhas turísticas. A descida ao abismo era tecnicamente complexa e perigosa. Os alpinistas usaram segurança dupla, descendo lentamente pela rocha frágil da parede íngreme. Lá embaixo, a centenas de metros de profundidade, o rio rugia e o vento frio, que sempre soprava no cânion, tentava arrancar as pessoas da encosta. Às 10h15, o primeiro socorrista tocou com os pés uma estreita saliência rochosa. Um momento depois, o rádio no topo ganhou vida. A voz do alpinista era seca e sem emoção. Contato visual confirmado. Objeto encontrado. Os restos mortais de Richard Miller estavam presos entre a parede do desfiladeiro e uma grande pedra.
Mas não era a posição de um corpo que simplesmente havia caído. O corpo estava parcialmente coberto por pedras, galhos de zimbro e terra. A natureza não cria tais estruturas. Era uma sepultura, construída às pressas por mãos humanas. Quem fez isso tentou camuflar a cor laranja brilhante da jaqueta da vítima para que não fosse vista do helicóptero. Esse fato confirmou definitivamente que, após a queda de Richard, alguém estava perto dele. A inspeção inicial do corpo no local, realizada por um perito criminal que desceu atrás do grupo, revelou um terrível traumatismo craniano. O osso occipital estava fraturado. A natureza da lesão indicava um golpe forte e direcionado, com o objeto pesado e contundente, e não um impacto contra uma superfície plana durante a queda. Perto do corpo, foi encontrada uma pedra com vestígios de uma substância marrom, que foi apreendida como provável arma do crime. O procedimento de retirada do corpo durou mais de 5 horas. Quando o container especial foi finalmente trazido à superfície, os investigadores começaram a examinar os pertences pessoais que estavam nos bolsos das roupas da vítima. No bolso interno da jaqueta impermeável, encontraram um objeto que se tornou a prova mais importante do caso: o smartphone de Richard Miller. O aparelho estava em uma capa profissional à prova d'água e resistente a impactos, que protegeu os componentes eletrônicos da umidade e de danos mecânicos. O telefone foi levado para o laboratório naquela mesma noite. Depois de carregar a bateria, os especialistas tiveram acesso à galeria de arquivos de mídia. O último arquivo era uma gravação de vídeo feita em 16 de agosto de 2016, às 14 horas e 12 minutos. Isso foi 2 minutos antes de os sensores GPS registrarem a queda fatal de altura. Este vídeo, que mais tarde seria transmitido no tribunal, chocou até mesmo os cínicos advogados de defesa. Na tela, Richard Miller estava parado na beira daquela mesma saliência. O sol brilhava, o vento bagunçava seus cabelos. Ele parecia absolutamente feliz e tranquilo. O homem segurava a câmera à sua frente, filmando a panorâmica do majestoso cânion, e então voltou a lente para si mesmo. Suas últimas palavras, dirigidas à esposa, soaram claras. Tiff, aqui é simplesmente incrível. Você escolheu um lugar maravilhoso. A paisagem é incrível. Venha cá, vamos tirar uma foto juntos. Não tenha medo, aqui é seguro. No fundo da gravação, ouve-se o som de passos na gravilha e a voz de Tiffany se aproximando. Estou indo, querido. Fique aí e não se mexa. Quero tirar uma foto sua. O vídeo é interrompido. Essa gravação destruiu toda a linha de defesa. A versão sobre legítima defesa, sobre uma briga, sobre Richard ter atacado a esposa e tentado estrangulá-la, revelou-se uma mentira cínica. No vídeo, não havia medo, agressividade ou tensão. Richard confiava plenamente na esposa. Ele admirava o local que ela escolheu para sua execução. Ela o atraiu para a beira do precipício, com elogios e um pedido para tirar uma foto, e então o empurrou pelas costas com sangue frio. O julgamento de Tiffany Miller começou em abril de 2017, no Tribunal Distrital do Condado de Park. O promotor baseou a acusação em 3 pontos principais: os dados do GPS, que provavam sua presença no local do crime, e a manipulação da altitude. O esconderijo encontrado com suprimentos de comida, que refutou a lenda do vagar. E, finalmente, o vídeo pré-morte de Richard, que provou a intencionalidade das ações da ré. Durante as audiências, Tiffany se comportou de maneira distante, olhando fixamente para um ponto. Ela não chorava mais, nem tentava despertar pena. Quando o promotor mostrou o navegador Garmin ao júri, ela apenas fechou os olhos por um instante. Esse pequeno aparelho amarelo, que ela segurava com tanta força na mão na rodovia, considerando o seu bilhete para uma nova vida rica, tornou-se sua sentença. Ela o guardou para não se perder na floresta, mas foi ele que levou a justiça diretamente até ela. Em 20 de maio de 2017, após 3 horas de deliberação, o júri anunciou o veredicto: culpada de homicídio doloso com agravantes.
Ao ler a sentença, o juiz chamou o crime de ato de extrema crueldade e premeditação. Tiffany Miller foi condenada à prisão perpétua em uma prisão federal, sem direito à liberdade condicional. Hoje, anos após a tragédia, a trilha de Slaughter Creek continua sendo uma rota popular. Os turistas que passam pela curva para o canyon raramente imaginam o drama que se desenrolou ali em um dia de agosto. Mas entre os guardas florestais do parque, a história das coordenadas da mentira se tornou uma lenda. Ela lembra que, na era da tecnologia digital, não existem crimes perfeitos. O canyon de Yellowstone pode engolir um corpo, esconder provas e apagar vestígios com a chuva, mas não pode apagar os rastros digitais deixados pela crueldade humana. Richard Miller morreu, mas a tecnologia que ele tanto amava lhe deu voz do outro mundo para revelar o nome de seu assassino.